pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro de suspense que não fala quem matou, como matou, quando matou, nem quem morreu. Você já leu algum livro assim? Então vem comigo. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Aquele pedido de sempre, se inscreve nesse canal porque isso faz muita diferença pra mim aqui no YouTube. Se você for novo por aqui, tá me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente tem vídeo novo no canal toda semana, então se inscreve e não deixa de conferir. Então vamos logo começar o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a lista de convidados da Lucy Foley e eu vou fazer aquele formato de vídeo que no início eu vou falar sobre a história, sobre o que se trata pra ver se te interessa e depois eu vou fazer um comentário sobre a minha opinião, o que eu achei, com bastante spoiler. Mas não precisa se preocupar, se você não conhece essa história e não quer spoiler, eu vou te avisar o momento que você precisa parar esse vídeo, combinado? Eu ouvi muita gente falando sobre esse livro antes de realmente começar a ler. Muita gente falou no Instagram que gostou muito do final, que foi muito surpreendido, que achou que o plot foi bem construído e tudo mais. Então eu tava com uma expectativa muito alta, porque eu adoro finais surpreendentes. Acho que todo mundo que pega um livro de suspense tá esperando um final surpreendente. E esse era o comentário geral sobre essa história aqui. Logo no comecinho desse livro, a gente tá numa festa de casamento, onde os convidados estão apavorados porque acabou a luz. Eles estão debaixo de uma tenda e lá fora tá acontecendo uma tempestade horrível, muito forte, muito violenta. E com isso a luz da festa acabou. Mas logo em seguida a luz volta, eles tentam relaxar um pouco pra continuar aproveitando a festa, até que eles escutam um grito de pavor vindo lá de fora. Essa festa tá acontecendo no presente da narrativa do livro, numa ilha, num lugar super ermo na Irlanda, mas o resto da história vai variando entre alguns dias antes da festa, algumas horas antes da festa e o momento da festa em si, que é onde acontece o crime. O evento é o casamento de uma mulher chamada Jules, que é uma empresária, dona de uma revista eletrônica que ficou famosa. Ela é uma mulher independente, super forte, bonita, e ela tá se casando com o Will, que é uma subcelebridade do momento. Ele tá participando de um reality show, então muita gente conhece ele é um galã, mas ele não chega a ser uma grande estrela de TV. Eles formam um casal super bonito, feliz, eles estão muito felizes com aquela união que tá pra acontecer, e a Jules escolheu aquela ilha por ser um lugar muito exclusivo, nenhum outro evento aconteceu ali antes, é um lugar bem diferente, ela ia conseguir chamar a atenção que ela queria da mídia pro evento, e além disso é uma forma de celebrar a parte dela que é irlandesa, o pai dela veio da Irlanda, então ela acha que é o lugar ideal pra celebrar a união dela com o noivo. Logo no início da narrativa a gente também vai conhecer a Hannah e o Charlie, que são um casal que tá chegando pro casamento um dia antes. Ele é padrinho da Jules, eles são um casal super humilde, eles têm uma vida bem diferente da ostentação desse evento. E quando eles estão chegando, a gente percebe que é realmente um lugar muito ermo, porque o acesso é difícil. O barco passa por alguns momentos de bastante dificuldade para conseguir enfrentar o mar até chegar naquela ilha. Fica claro que o Charlie é uma pessoa muito importante na vida da Jules, tanto que ele foi escolhido para ser padrinho, mas a gente ainda não sabe qual a relação deles. A cerimonialista responsável pela organização do evento tá recebendo todo mundo, se esforçando muito para que seja um evento perfeito, porque ela acredita que a visibilidade que aquele casamento vai trazer pro espaço dela vai atrair muitos outros casais e que ele vai se tornar um lugar famoso. Esse é o primeiro evento que ela organiza naquele local, ela mora na ilha e existe uma espécie de hotel com alguns quartos ali, um espaço para festas e o resto é tudo de uma vegetação muito selvagem. Parece que o visual é bonito, mas que o lugar é bem rústico, o que promete um charme especial pro evento. O marido dela é o chefe responsável pela cozinha de todo o evento, desde a recepção dos convidados até a festa em si, e ele também mora com ela na ilha. Logo no início também a gente vai conhecer a Olivia, que é madrinha da Jules e irmã dela. E ela é uma menina um pouco mais nova, mas a gente percebe desde a primeira vez que ela aparece que ela tá muito perturbada, ela tá deprimida, ela tá passando por uma fase muito difícil da vida dela. Ela sofre inclusive episódios de automutilação, que ela se machuca pra tentar se sentir melhor, mas não consegue. E ela deixa claro que algum evento que aconteceu com ela marcou profundamente a pessoa que ela é hoje, mas a princípio não explica muito além disso. Logo em seguida chega também o Jono, que é o padrinho do noivo, o padrinho do Will, que é um colega de infância dele. Eles frequentaram juntos um colégio interno só de meninos, mas ele é um homem muito diferente do Will. Ele não tem os mesmos atributos físicos do Will, ele não faz tanto sucesso com as mulheres e ele aparentemente é uma pessoa um pouco perturbada também. Assim que o resto dos colegas deles, da turma deles, da escola, chega na ilha, a gente percebe que o Jono não era um cara tão enturmado, ele parece inclusive não gostar muito dos antigos colegas, que são todos homens hoje muito bem-sucedidos, com as próprias carreiras, realizados, e o Jono não parece tão satisfeito com a realidade dele. Ele era bolsista nesse colégio, então ele sempre se sentiu um pouco diferente dos outros, pelo menos ao que parece na narrativa, e o Will também era bolsista porque ele era filho do diretor do colégio.
colégio. Então a diferença uniu os dois e mesmo depois de tanto tempo, o Will se sente à vontade com os antigos amigos, mas o John não parece não se enquadrar muito bem. Na noite anterior ao casamento, essas pessoas já estão reunidas na ilha, além dos pais da Jules também que chegam. São pais separados e eles são pessoas também bastante problemáticas com relação a ela. O pai dela sempre foi muito ausente, a mãe tem comportamentos com os quais ela não concorda, então a gente já percebe que é uma família um pouco conturbada. E estão todos reunidos ali para um jantar. É um jantar um pouco tenso pela relação conflituosa que a Jules tem com a família. Os amigos do Will que chegaram também são uma turma muito excêntrica e eles organizam um jogo logo depois do jantar, que é um jogo um tanto agressivo. Essa turma de amigos é formada por homens que precisam se reafirmar com muita frequência. Eles são pessoas muito agressivas, que precisam se mostrar corajosos o tempo todo. São bem cansativos, pra não falar outra coisa. Durante as conversas que eles têm, eles relembram passagens do colégio interno onde eles foram educados. E são passagens de muita crueldade, sabe? Tanto do que eles sofriam quanto do que eles faziam com os outros. Tinha um trote nesse colégio, que era tradição, que consistia em pegar uma criança, vendar, amarrar e colocar no meio de uma floresta sozinha para que ela sobreviva. Para que o menino voltasse sozinho pro colégio, encontrasse o caminho de volta pro colégio, conseguisse se desamarrar, tudo isso no meio da noite. E eles contam isso como se fosse uma coisa divertida. Alguns diálogos acontecem nessa noite também, aprofunda um pouquinho na situação da Olivia. A noite não tá sendo muito agradável para a maioria das pessoas, mas o dia do casamento chega e pelo formato de narrativa que vai e volta no tempo, a gente sabe que durante essa festa aconteceu um assassinato, mas a gente não sabe quem matou, nem como, nem quem morreu, a gente não sabe nada. Apenas que tava uma chuva muito violenta naquela noite e escutaram um grito de pavor. Uma garçonete voltou de fora da tenda dizendo que viu um corpo. Ela tá em choque, ela desmaia, então ela não consegue explicar muito bem o que ela viu. E é isso que a gente sabe. Esse é o inicinho dessa história e no decorrer dela a gente vai acompanhar o que aconteceu com os personagens, descobrir um pouco do passado deles e saber, no final das contas, quem morreu, quem matou e por quê. É um livro de suspense, mas ele tem um clima muito sombrio durante toda a narrativa. Nessa ilha tem uma vegetação muito traiçoeira, é perigoso caminhar por ela, tem um cemitério na ilha também, as pessoas têm alucinações, elas escutam vozes, tem alguns sustos durante a narrativa, então tem um clima meio de terror, assim. Não chegou a me dar medo, mas pra você que é muito sensível pra isso, eu já aviso que é um suspense que tem uma pegada de terror. É uma história que apresenta alguns temas que também podem ser gatilhos, como aborto, suicídio, dependência química, automutilação, mas na minha experiência de leitura, não foram temas abordados muito profundamente, então eu não achei um livro pesado. O tema principal é mesmo o suspense, o assassinato, e esses temas são trazidos na narrativa da história dos personagens, então não são temas principais, e pra mim, eu não tive nenhum problema na leitura, mas se são gatilhos fortes pra você, talvez seja interessante evitar. Se você quer conhecer essa história sem nenhum spoiler, pode parar o vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado do que eu contei até agora. Se você ficou curioso pra conhecer, eu vou deixar meu link da Amazon com o livro aqui e um outro link geral se você quiser comprar ele ou qualquer outra coisa e usar meu link, você patrocina esse canal sem pagar nada a mais pelo produto que você já ia comprar. Depois que terminar essa leitura, volta aqui e termina de assistir esse vídeo, porque eu vou fazer meus comentários e aí você descobre se concorda comigo ou não. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Agora vamos continuar com quem quis continuar esse vídeo porque já leu, ou porque não se importa com spoiler, ou porque não tem muito interesse em conhecer esse livro. Vamos às verdades sobre a lista de convidados. Já aviso que a minha opinião pode desagradar bastante os fãs dessa história, porque não é uma opinião lá muito popular, vamos dizer assim. Pra quem me segue no Instagram, inclusive se você não me segue, é @tantolivro_pra_ler, me segue lá, porque por lá a gente conversa bastante. Você vai saber as minhas opiniões em tempo real, porque eu vivo falando sobre as minhas leituras lá. Pra quem já me seguia na época que eu li esse livro, percebeu que eu reclamei bastante até a metade do livro. Eu tive muita dificuldade pra me conectar com os personagens. Pra eu me conectar com o personagem, não significa que ele seja uma pessoa boa, nem que eu goste das ações, ou que eu aprove as ações dele, não é isso. Eu nem sei direito explicar o que me faz me sentir conectada, mas nesse caso aqui, o que acontecia é que a narrativa muda de uma pessoa pra outra. Vários são os narradores da história. E várias vezes, quando trocava, eu ficava, ai, de novo essa pessoa, ai, que saco essa parte. Sabe? Eu não tinha muita paciência pros personagens. Não são personagens cativantes. Eu acho que isso foi colocado até de forma proposital pra gente desconfiar de todo mundo, pra gente achar que todo mundo era capaz de cometer o assassinato que aconteceu. Mas isso fez com que eu tivesse preguiça. Por exemplo, o Charlie, que é o padrinho da Jules, que chega com a esposa lá no início, ele é um personagem insuportável. Ele é um
porre. Por quê? Ele é o amigo homem da noiva. E passa por aquele clichê de que eles tiveram uma história que ninguém sabe, aí fica naquele suspense sobre se eles se amam ou não. Fica aquele clima chato, sabe? Na frente da esposa dele, na frente de todo mundo percebe. E foi uma espécie de romance, assim, que não funcionou em nada pra mim. A personagem que eu mais gostei foi a Hannah, que foi a mulher dele. Talvez tenha sido a única personagem que, pelo menos no princípio do livro, eu gostei. Então aquele clima deles me fez ter preguiça. É muito clichê essa história de amizade de homem e mulher ter uma história, ter um passado. E isso não faz diferença nenhuma na história. Então eu achei que podia ter passado sem essa tranquilamente. Além disso, ele tem uma situação financeira muito diferente das outras pessoas ali. Eu acho que ele se sente um pouco inferior em função disso e aí ele fica querendo se provar. Eu achei ele um saco, um banana. Não gostei dele do início ao fim da história. Além disso, tem os amigos do Will, que são a turma, né, do colégio interno que ele estudou. E assim, eles todos são um porre também. Todos juntos, eu não consegui me conectar com nenhum. Eu, inclusive, nem lembro o nome de nenhum desses amigos, porque explica um pouquinho da vida de cada um. Mas eu não gravei nada, são vários. Eles são um bando de gente preconceituosa, que fica fazendo brincadeira de mau gosto, constrangendo as pessoas o tempo todo. Então eu também não tinha paciência nenhuma pra parte deles. A Olivia, que é a irmã da Jules, ela é uma menina que tinha potencial pra eu gostar, porque ela tá perturbada, mas não necessariamente ela é só aquilo. Só que no início do livro só traz isso, entendeu? Todas as passagens dela, ela tá sofrendo, ela tá angustiada, ela tá perturbada. Não aprofunda na personalidade dela, a gente não consegue conhecer melhor ela, até boa parte do livro. Então eu também não consegui me conectar a princípio com ela. A Jules, que é a noiva, é egocêntrica, mas aí explica um pouco pela criação que ela teve. Ela é bem independente, porque ela teve os pais muito ausentes. E ela também tinha potencial pra ser uma personagem que eu me conectasse, só que esse meio romance, meio clima chato com o padrinho me irritou e aí eu também não gostei dela. Até boa parte desse livro eu só pensei isso desses personagens, sabe? Algumas pessoas me procuraram pra dizer que não conseguiram seguir a história. E é exatamente por livros assim que eu demoro muito a abandonar uma leitura, porque eu fico esperando o autor me surpreender. E isso aconteceu realmente mais ou menos do meio pra frente. Até o meio, a história é ranço. É ranço de 90% das cenas. Outro ponto que me incomodou também nessa primeira metade do livro é que o livro não entrega nada. Nada. A gente sabe que todos os personagens têm algum mistério no passado, todos os personagens têm alguma coisa que marcou eles muito, mas a gente não sabe nada. Então assim, passa por exemplo na parte da Olivia. Aí fala, ela fechava os olhos e via só sangue. Ela se lembrava do que aconteceu no passado. Não fala o que aconteceu. Eu achei que segurou demais. Eu me sentia feita de boba, sabe? Porque o livro ia andando e a gente não descobria nada. A Hannah também tem alguma coisa no passado que ela quer esquecer. O John tem um segredo que ele guarda junto com o Will, que também não explica o que é. Então só fica fazendo menções a esses acontecimentos, várias menções, e não conta o que é. Eu achei que enrolou demais. E do meio pra frente, todos os segredos são contados. Tipo assim, um capítulo depois do outro começa a explicar o que aconteceu com as pessoas. Poderia ter sido no decorrer todo do livro, contando uma coisa ou outra pra gente não se sentir enrolado. Do meio pra frente, a história me fisgou. Aí eu fiquei envolvida com as histórias dos personagens, aí eu comecei a entender um pouco da personalidade deles. O final realmente me surpreendeu. Não é óbvio, não é nada óbvio. É um plot bem surpreendente. E a autora, no final das contas, conseguiu o que ela queria, que era me deixar presa até o final, curiosa até o final, pra descobrir quem matou, quem morreu e por quê. Mas ainda assim, mesmo do meio pra frente, mesmo tendo me envolvido, eu tenho alguns comentários pra fazer sobre a forma com que a história se desenrolou. Eu achei que a autora deu muita volta pra enganar a gente, pra fazer a gente duvidar de alguns personagens e criou umas coisas meio mirabolantes pra isso acontecer. A história principal, o que realmente aconteceu, é bem construída, eu gostei, me surpreendi, achei emocionante, achei bem legal. Mas as histórias paralelas que foram criadas só pra gente duvidar de outros personagens, eu achei que viajou, eu não vi uma construção real dessas outras situações e eu senti que ela jogou ali só pra enganar a gente mesmo, sabe? Eu vou explicar, olha só, a história da Olivia. Ela tá perturbada porque ela teve um namorado na faculdade, ela terminou com ele, aí ela tava sofrendo muito e resolveu entrar no aplicativo de relacionamento. Aí ela encontra lá um cara que ela achou bonito, marca um encontro com ele, eles têm algumas relações, eles se encontram algumas vezes e ela resolve até levar ele pra uma festa como acompanhante dela. Só que lá ela bebe muito. Ele, ao invés de cuidar dela, que tava passando muito mal pelo excesso de bebida, ele coloca ela num táxi e manda ela embora. Depois ela descobre que ela tava grávida dele, então ela entra em contato com ele, mas não recebe nenhum apoio. Ele incentiva ela a tirar o bebê e é exatamente isso que ela faz, ela aborta essa criança. Só que mais pra frente a gente vai descobrir que esse cara que fez isso tudo era o Will, era o noivo da irmã dela. E essa festa que ela levou ele é uma festa da revista da irmã dela. E quando ele coloca ela no táxi, ele volta pra festa e aí
aí que ele conhece a Jules, e aí que eles começam o relacionamento deles. Tudo bem que as irmãs eram um pouco distantes e elas não trocavam muita confidência. Eu acho ok a Jules levar um relacionamento até o noivado sem a irmã conhecer, porque elas não tinham tanto contato assim. Mas ela só vai descobrir que o namorado da Jules é justamente o Will quando eles já estão noivos e ela é convidada pra conhecer o noivo da irmã. E aí ela tem aquele choque de descobrir que é aquele cara e ela não conta nada porque ela fica com medo. Ela acha que não acreditariam nela e ele chantageia ela também, fala que tinha imagens íntimas dela que ele poderia publicar e tudo mais. Então ela acaba ficando calada. Eu achei até ok essa questão, mas eu acho que a festa foi forçação, sabe? Assim, ela levar ele numa festa, ninguém viu ela entrar com ele, ninguém percebeu que esse cara trocou de irmã nessa festa. Ninguém conhecia ela e percebeu o que aconteceu, isso ninguém viu. Eu acho que poderia ter sido assim, ele conheceu a Jules depois, sei lá, mas eu achei que ele ter trocado de irmã na festa forçou. E ela era uma adolescente, uma universitária, e ele era uma estrela de reality show. Se tem um público que conhece subcelebridade, esse público é o público universitário, né? Então eu ainda fiquei também meio assim dela não conhecer, ela não ter reconhecido ele, sendo que ele é um cara que aparece na TV, enfim. Eu achei forçado. Eu acho até que essa seria uma história boa para um livro inteiro. Poderia ter sido construído um enredo em cima desse núcleo, com esse desfecho, tudo igual, mas sendo trabalhado de uma forma mais profunda. Do jeito que foi, eu achei que ficou coincidência demais. Só pra gente achar que a Olivia pudesse ter matado ele. Então, não me convenceu. A história da Hannah também. A Hannah é a mulher do Charlie, que é aquele cara chato lá, o padrinho. E ela tem alguma coisa que perturba ela também. Ela lembra muito de uma irmã dela quando ela vê a Olivia e ela se aproxima, então ela acaba contando a história. A irmã dela era adolescente, ela era uma excelente aluna, ela vai pra faculdade há muitos anos. E lá ela arruma um namorado, se apaixona por ele, mas depois ela não quer mais. E quando ela termina com ele, ela é vítima de porn revenge. Ele filma ela, ele tem vários filmes íntimos dela e ele coloca na internet como vingança por ela ter terminado com ele. Aquele vídeo se espalha na faculdade, né? Todo mundo fica sabendo e ela não suporta a pressão de ser exposta dessa forma. Ela acredita que aquilo vai atrapalhar a carreira dela no futuro. Então ela acaba se matando. Muitos anos se passaram, a Hannah vai pra essa festa e no meio da festa lá, num papo super aleatório com pessoas da faculdade que o Will frequentou, ela descobre que eles são todos da mesma faculdade da irmã dela. E num papo assim, totalmente aleatório, no meio de uma bebedeira, no meio de uma festa, ela descobre que aquelas pessoas conheciam a irmã dela e que o cara que fez isso com a irmã dela é o Will. Tipo assim, mais uma vez, eu acho que poderia ter sido um enredo super bem construído, trabalhado pra formar um outro livro. Mas gente, peraí, eu sei que ele é um cara completamente sem caráter e que ele era capaz realmente de destruir a vida das pessoas que se relacionavam com ele e tudo mais. Mas mais uma vez, é muita coincidência isso ter acontecido e ela ter descoberto justamente na festa. Depois de tudo que aconteceu, a família nunca ficou sabendo quem foi esse namorado, a família nunca conheceu ele e ninguém nunca contou, porque assim, ficou bem claro na época que foi o namorado dela que fez isso, que expôs ela. E ela tinha um relacionamento público na faculdade. Todo mundo sabia quem era ele. Ninguém nunca contou pra família nem o nome dele, nem quando ele ficou famoso depois. E aí, de repente, ela vai pra um casamento e no meio de um assunto aleatório com pessoas que ela nem conhece, ela descobre. Eu achei forçado. Eu sei que essas coisas acontecem, eu só achei forçado a relação. Tipo assim, as duas pessoas que tiveram as vidas muito abaladas por uma pessoa no passado, tiveram essas vidas abaladas justamente pelo noivo daquele casamento. Eu achei tudo muito. Mais uma vez, eu acho que isso seria um enredo excelente de um outro livro, com uma história bem construída, bem amarrada. Por que que as amigas nunca contaram? Por que que ninguém nunca ficou sabendo? Por que que a família não quis procurar o culpado? Por quê? Fala lá que eles ficaram muito abalados e tal, mas eu achei que faltou profundidade nesses personagens. Ela jogou isso lá só pra gente desconfiar da Hannah. A outra história paralela é a história do amigo, do Jono, e aí eu achei que foi bem construída. Porque ele era colega do Will, né, de colégio, e aí aquele trote que eu contei aqui que acontecia, que eles amarravam uma criança e tal, aconteceu deles fazerem esse trote com uma criança e essa criança faleceu. Só que não foi por acaso. Essa criança tinha descoberto que o Will tinha roubado as provas na secretaria, porque o pai dele era diretor do colégio. E ele tinha fraudado, roubado as provas pra se dar bem, pra ter boas notas. E esse menino ameaçou eles. E aí, na noite seguinte, o Jono e o Will pegaram esse menino pra dar esse trote nele. Só que eles amarraram ele numa escada na praia, assim, num lugar na praia. E a maré subiu. Quando eles acordaram, o menino não tinha conseguido se soltar e ele morreu afogado. O Jono era um cara que tinha um pouco de dificuldade de aprendizado, um pouco de dificuldade de raciocínio. E ele não pensou na possibilidade da maré subir. Mas depois, passados os anos, ele se pergunta o tempo todo se o Will não sabia e se ele realmente não quis matar esse menino
porque ele descobriu a verdade sobre as provas, porque ele queria se vingar dele. E o John nunca mais tem uma vida normal. Ele fica perturbado, ele vira dependente químico e ele vê esse menino, ele escuta a voz desse menino com frequência. E quando ele confronta o Will sobre isso, ele sempre escuta a mesma coisa. Ah, foi um acidente, a gente não fez nada. E o Will, na época, fez o John amarrar o menino. Foi ele que fez o trabalho sujo, vamos dizer assim, sem perceber o que ele estava realmente fazendo. Então ele culpa muito o Will por isso que aconteceu, ele acha que o Will premeditou, sabia do que ia acontecer e ainda assim fez. E ele teve uma vida ótima depois daquilo, ele não tem nenhum remorso, ele acha que foi um acidente, ele consegue ter a carreira dele, ser famoso, rico, e o John não consegue nada disso. Então ele tem esse remorso, ele tem todo esse sentimento, mas na festa ele descobre que o Will roubou uma carreira dele, roubou uma possibilidade dele participar de um programa de televisão, passou a perna nele mesmo, e aí a raiva dele cresce muito, ele tá drogado, muito bêbado, e aí a gente realmente desconfia desse amigo. Mas aí essa história eu achei que foi bem construída, porque a gente entende como que era a relação no colégio desde o início, a gente vê em que tipo de ambiente eles cresceram, então ficou mais verossímil pra mim. E no final das contas não foi nenhum deles que matou, foi a cerimonialista, que eu nem sei falar o nome dela direito, escreve Aoife, foi ela que matou, porque ela é irmã do menino que foi assassinado. Os pais dela morreram depois disso e estão todos enterrados naquela ilha, que é um local abandonado porque tem muitas lendas a respeito daquele lugar, ninguém gosta de ir. Ela acaba se mudando pra lá com o marido, que é o Fred, e esse marido era colega de quarto do irmão dela. Quando ele foi retirado, ele viu, então foi ele que contou para as pessoas quem foram os meninos que levaram a criança naquela noite, mas foi tudo tido como um acidente. O caso foi abafado, até porque o Will era filho do diretor, eles não foram responsabilizados no final das contas. E eles planejam essa vingança, eles querem matar o Will porque eles sabem que foi ele. E ela armou aquilo tudo, atraiu eles pra ilha, deu um preço especial e a noiva acreditou que era por causa da revista dela, que ia trazer muita visibilidade pra ilha. Ela fez tudo aquilo pra conseguir a vingança que ela queria, e ela mata ele. E o John é o culpado, ele é tido como culpado pelas pessoas, porque ele tira a faca quando ele encontra o corpo do Will, e aí ele é encontrado sujo de sangue, com a faca na mão, então ele é tido como culpado, ele é preso, e ele mesmo aceita que no final das contas ele tá pagando por tudo que ele fez na vida. Então o livro termina dessa forma, o John é preso, mas quem matou na verdade foi a cerimonialista. É um plot twist realmente impressionante, mas eu achei que essas outras histórias construídas ao redor foram forçação só pra gente duvidar de outras pessoas. E aí, pra mim, na minha opinião, ficou forçado. Eu achei coincidência demais pra uma noite só, todo mundo descobrir tudo aquilo numa noite só. Outras duas coisas são faladas no final também que, pra mim, só foram colocadas ali pra confundir a cabeça da gente. Se eu perdi alguma parte do livro e você entendeu, coloca aqui pra mim. Mas fala que a cerimonialista flagrou um casal que era casado com outras pessoas ali, e aí não fala quem era. Afinal, eu fiquei esperando falar que era o Charlie com a noiva, mas não explicou. E eu acho que isso foi feito só pra gente acreditar que seria isso, e não teve um desfecho. Outro ponto foi que o Pete, que era um dos amigos dessa turma selvagem lá, some no meio da noite, e aí ninguém sabe cadê ele, e no final das contas também não explica cadê ele, o que aconteceu. Eu achei que isso foi ruim também, só pra gente achar que foi ele que matou, ou que foi ele que morreu, e não explica a situação. Eu acho que a autora se esforça muito pra prender a nossa atenção e pra trazer um monte de elemento pra confundir a nossa cabeça, mas no final das contas ela não amarra bem. E pra mim, um livro que prende muito não significa um livro bom. Eu não considerei esse livro um livro excelente, porque eu me senti presa, eu me surpreendi com o final, mas a história, o enredo até ali não foi tão prazeroso pra mim, então eu não gostei tanto, sabe? Se você quer um livro pra te prender, se você chegou até aqui, não precisa nem ler mais, né? Se você ainda não leu. Mas assim, é realmente uma história que prende. Serviu também pro que eu queria no momento, que era me concentrar numa história. Mas eu não achei que o final amarrou direito, eu achei que forçou. E o final eu achei que foi corrido também. Depois do crime, o Charlie voltou pra casa com a Hannah, ela não confrontou ele. Eu achei que faltou um desfecho também das relações ali das pessoas, da própria noiva que ficou viúva. Enfim, eu acho que as histórias foram todas muito boas. As histórias criadas foram todas muito boas, mas eu acho que é uma história muito pesada, muito cheia de elemento pra caber num livro pequeno como esse, com capítulos tão curtos como esse. Eu gostaria que fosse ou um calhamaço, ou uma série de livros, ou uma série de TV, assim, bem mais aprofundada. Aí eu acho que eu adoraria a história. Então, assim, a conclusão é que eu não amei, mas também não acho que é um livro terrível, não. Se você já leu esse livro, se concorda comigo, comenta aqui. Se não concorda, comenta também. Se você entendeu quem era o casal que tava no quarto e o que aconteceu com o Pete, comenta aqui pra mim, me explica. Procurei pessoas no Instagram pra me explicar, mas ninguém lembrava também. Acho que todo mundo passou meio batido por isso. Se você gostou do vídeo de hoje, concordando ou não comigo, compartilha com seus amigos, com quem já leu, com quem quer ler, com quem gosta de livro desse
tipo, porque isso me ajuda muito a divulgar meu trabalho por aqui. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo meu link da Amazon pra você comprar esse livro ou qualquer outro que você quiser comprar, ou qualquer outra coisa, porque usando esse link você patrocina esse canal. Não se esquece de se inscrever, de deixar seu like. Se você tem gostado do conteúdo que eu trago por aqui, me ajuda a divulgar pelas suas redes sociais também. Posta lá no Instagram. Se o seu perfil for aberto e eu conseguir ver, eu com certeza reposto e te agradeço muito. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!